Olá, gente, bem-vindos ao bate-papo do Petit Jornal dessa semana. Estamos aqui, eu, Daniel Souza, e temos um convidado, Tanguy Bagdadi. Quem é o convidado? Você, cara. Eu sou convidado? Você é o convidado. Ah, é, cara? Eu sou convidado agora? É porque a gente vai falar sobre o Irã, e você falou sobre o Irã lá na Globo News. Até você falou do Irã, cara. Qualquer um fala. Ah, mas isso eu não falei num programa especializado. Entendi. Globo News Internacional, que passou ontem às 11h30 da noite. Então, quem quiser assistir deve estar disponível aí nas mídias, nas internet. Tem nas mídias, tem reprises, tem no Globo, na internet, que dá para encontrar em tudo quanto é lugar. E já que a gente está recebendo você como convidado hoje, aí você podia comentar um pouco para nós sobre o Irã. O que aconteceu essa semana aí com Donald Trump, rasgando o acordo. Eu gostei da assinatura, ele mostrou lá a assinatura. Assinatura bonita, você viu, cara? Pô, sempre quis ter uma assinatura bonita daquela, cara. Minha assinatura é tão sem graça. A tua assinatura é muito sem graça mesmo, cara. Mas eu acho importante porque quem tem assinatura sem graça denota que é frouxo. É frouxo? É frouxo. A sua assinatura como é que é, Minha assinatura é maneiríssima. É estilizada, é interessante, diferente. Entendi. Eu gosto muito. Entendi. Então tá bom. Enfim, o convidado então vai falar, né, que o que aconteceu ontem foi aquilo que a gente já esperava há algum tempo. Era uma questão realmente de quando que ia acontecer. O prazo final era dia 12 de maio, né, então daqui a alguns dias. E só para deixar claro o que era dia 12 de maio, né, o Congresso colocou sanções contra o Irã alguns anos atrás. E o que o presidente, Congresso dos Estados Unidos. E o que o presidente dos Estados Unidos faz a cada 120 dias, uma vez que foi combinado que as sanções serem levantadas, que iam ser retiradas por conta do acordo nuclear lá de 2015, a cada 120 dias o presidente tinha que renovar uma decisão de manter as sanções mutadas, né? Manter as sanções silenciadas. O que o Trump fez ontem foi não renovar aquele acordo e assinar um acordo, um documento que restabelece as sanções. Então, e isso foi a decisão que ele tomou ontem. Ele tinha o prazo final, né? A data final era o dia 12 de maio, ele se antecipou um pouco e fez ontem. E as sanções valem imediatamente? Depende do que ele tiver assinado lá e depende do que ele vai combinar com o Congresso. Então, isso a gente não sabe ainda. Porque ele precisa de autorização do Congresso? Na verdade, o Congresso as sanções já foram estabelecidas. A questão é como é que ele vai fazer agora, porque o que ele fez foi não renovar aquele acordo que estabelecia o silenciamento das sanções. A questão é saber como é que ele vai manejar agora, porque ele disse que as sanções adicionais, ele não quer somente as sanções que já estavam em vigor em 2015. E só para deixar claro, outra coisa que é importante também, não é que o Irã estivesse sem sanções nos últimos anos. Havia sanções, mas não por conta do programa nuclear. Eram sanções mais brandas, principalmente por conta do programa de mísseis balísticos. Então, o que ele vai fazer agora... Balísticos, cara. Mísseis balísticos. Maneiro isso, hein, Maneiro, né, cara? O que é um míssil balístico? Míssil balístico é um míssil que, ao ser lançado, ele entra na... Ele tem uma bala? Por isso que ele é balístico? Eu vou continuar ignorando aqui o meu host. Míssil balístico é aquele que, ao ser lançado, ele é capaz de sair da atmosfera e voltar exatamente para o local onde pro alvo, né? Então ele consegue ter uma precisão maior. Como é essa explicação, cara? A atmosfera, onde é que termina a atmosfera? É quando acaba o ar. É quando acaba o ar? Isso, acabou o ar, aí acabou a atmosfera. Ah, entendi. Espaço, assim. Vai no espaço sideral e volta o míssil? Volta. É mesmo, cara? Ele vai numa altitude bastante alta. Então, no final das contas, ele consegue ter uma precisão bem maior e é mais difícil de ser interceptado também. Essa é a preocupação com relação à Coreia do Norte também, né? A Coreia do Norte, ela também está desenvolvendo mísseis balísticos, foram esses que sobrevoaram, por exemplo, o espaço aéreo do Japão. E essa é uma preocupação grande porque não basta você ter bomba nuclear. Você tem que ser capaz também de enviar suas bombas nucleares para o território dos seus inimigos. Não dá para mandar um entregador com a bomba? Então, o nome é Delivery System. É sistema de delivery. Legal. Assim, então, de repente dá, mas talvez ele seja pego na fronteira. Não pode ir um rapaz com um avião, jogar lá de cima do avião? Pode, mas já fizeram isso, já gastou a estratégia. Já gastou a estratégia. Já gastou a estratégia. Fizeram isso em 1945. Eu quero saber se você acompanhou o pronunciamento ao vivo do Rouhani. Acompanhei. Em persa não, em farsi. Em farsi? Sou ignorante. Sim, é farsi, o nome da língua é farsi. Mas eles não são persas? Eles são persas, mas eles falam farsi. Ah, é? Você é brasileiro, fala português. Ah, entendi. Entendeu? Farsi? Farsi. O farsi é uma farsa? Continuando. Sim, eu acompanhei, não entendi uma palavra do que ele falou, assim como eu também acompanhei o pronunciamento do Netanyahu em hebraico, o que também não adiantou de absolutamente nada. Fiquei feliz de ter acompanhado, ver ele mexendo a boca ali, mas não entendi absolutamente nada. Mas chamou atenção a postura dos europeus, né? E do próprio Rouhani. A postura do Rouhani chamou muita atenção porque ele vinha dizendo que os Estados Unidos se arrepender amargamente da decisão de sair do acordo e tal, e a posição dele foi mais conciliadora. A meu ver, a posição dele, e eu falei isso no último post, né, no último episódio, a meu ver, a posição dele foi de tentar manter o acordo. Se ele mantém o acordo, ele consegue escapar um pouco das sanções que serão impostas
Então ele vai sofrer com as sanções dos Estados Unidos, mas talvez possa não sofrer com as sanções, por exemplo, dos europeus. E aí manter o acordo apenas com quem ficou, né? Sai apenas os americanos e beleza. E vai tocando. E o que ele disse é que isso tem que ser negociado. Então, não é automático. Não é que os Estados Unidos saírem e vão ficar tudo como se nada tivesse acontecido. Negociado significa que talvez ele espere uma melhora da proposta dos europeus e... Alguma coisa vai ter que ser negociada. O que ele falou é, se essa negociação não me trouxer nada que me agrade, eu saio também. Agora, é possível que a gente negocie e tal. Eu imagino, inclusive, que tenha tido algum tipo de diálogo com o Macron, com a Theresa May, com a Merkel. Eu não imagino que ele tenha tomado essa decisão por conta própria. Agora... Tava com toda a cara de pronunciamento combinado, né? Pois é. Agora, se o acordo não for mantido, por qualquer motivo que seja, porque os europeus não vão aceitar o que ele vai pedir, porque ele vai considerar ruim, me parece que ele também está desobrigado a qualquer coisa, né? Então ele volta a ter a possibilidade de fazer o que ele quiser com o programa nuclear dele, vai fazer o programa nuclear secreto dele, sem prestar grandes esclarecimentos. A IEA, né, que é a Agência Internacional, vai ficar correndo atrás de fazer fiscalizações, que é difícil de fazer se o Estado não concorda. E talvez ele esteja olhando, inclusive, para o cenário lá da Coreia do Norte, né? Que a Coreia do Norte, agora que desenvolveu seu programa nuclear, passou a ter uma capacidade de negociação maior. Exatamente. Então, talvez a estratégia do Irã seja, de repente eu faço meu programa nuclear aqui, faço a bomba, testo, faço mísseis balísticos, passo a ter esse poder todo, quando eu sentar na mesa de negociações eu tenho um poder muito maior do que eu tinha antes. E acho que uma coisa que precisa ficar clara, afinal, pelo amor de Deus, qual é a lógica do Trump ao romper esse acordo? A lógica do Trump não é uma lógica muito racional, assim, mas é das parcerias políticas dele. Em parte, o que analistas têm dito é que, pelo fato de ter sido assinado pelo Obama, ele quer mostrar que era ruim, necessariamente ruim, então ele não consegue, ele não se preocupa muito em ver um lado positivo naquilo. Não pode ser só isso. Não é só isso, mas também existe uma pressão muito grande por parte dos dois principais aliados dele no Oriente Médio, né, que são o Netanyahu e o Arábia Saudita, né, do MBS, Mohammed bin Salman. Os dois se preocupam muito com o Irã livre de sanções. Uma coisa que é importante deixar claro, e isso é uma acusação que é feita ao Irã e que é verdade, é que quando o Irã se livrou das sanções, ele usou a grana que foi liberada para ganhar a guerra na Síria. Então essa é uma preocupação tanto do Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, quanto do Netanyahu de Israel. Se o Irã permanecer sem sanções, ele vai continuar tratorando o Oriente Médio. O Irã atualmente tem influência enorme na Síria, tem uma influência enorme no Iraque, tem uma influência enorme no Iêmen, tem uma influência enorme no Oriente Médio todo. Então, eu acho que o objetivo deles era voltar a ter imposição de sanções para ter o Irã numa posição economicamente frágil, para que o Irã não tenha essa capacidade que ele tem tido nos últimos anos. Mas no médio e longo prazo talvez seja um pouco mais perigoso, porque afinal, com as sanções, o programa nuclear iraniano estava avançando. Estava avançando, é verdade. Então, também tem esse lado perigoso no médio e longo prazo, que é um Irã nuclearizado. Esse é um trade-off. Esse é um trade-off que eles vão ter que resolver. Me parece que a aposta deles eu quero que voltem as sanções e a gente vai dar um jeito, mesmo que seja pela força militar, de impedir que o Irã tenha uma bomba nuclear. O que é perigosíssimo. Tá? O Israel já fez um ataque contra instalações nucleares iraquianas em 1981. Disse agora que fez um ataque contra instalações nucleares da Síria no ano de 2007. Mas fazer um ataque contra instalações nucleares iranianas não é tão simples assim. Um buraco bem mais baixo. Bem mais embaixo. Então a gente vive um período perigoso aí. Bom, aqui falando um pouquinho da nossa região, acho que vale a pena mencionar um pouco a situação que está sendo vivida na Argentina. Não sei se o pessoal tem acompanhado. A Argentina está vivendo um período de crise cambial. E isso tem mais ou menos uns 300 anos já, né? Que a gente está vendo crise cambial, isso. Tem mais ou menos uns 300 anos. Mas nesse caso especificamente, a gente está falando de um período onde o dólar tem sofrido uma valorização, em grande medida por conta desse contexto geopolítico que foi descrito aqui, e também por conta da expectativa de que vai haver aperto monetário nos Estados Unidos, que a taxa de juros vai subir por lá, por conta de uma economia que dá sinais de superaquecimento, o mercado imobiliário está bombando, a economia americana está dando sinais de muita força, e, consequentemente, o Fed vai ter que aumentar a taxa de juros para conter essa pressão inflacionária que tende a crescer por lá. Diferentemente do Brasil, a Argentina não tem fundamentos macroeconômicos sólidos, tá? Então, a partir do momento em que o dólar sofre uma valorização e que há um aumento na demanda por dólares, o Banco Central argentino não tem reservas internacionais para interferir no mercado e, consequentemente, não tem como interferir em uma eventual fuga de capitais como tem acontecido por lá. Eu lembro de uma vez ter visto que, eu lembro de ter um momento ali da Cristina Kirchner, que a Argentina tinha uma reserva internacional de 8 bilhões de dólares. Isso é mais ou menos o que você tem na conta offshore lá, né? Desculpa, gente, perdão. Eu tenho algumas contas offshore, né, cara? Mas a Receita Federal não podia sair. Tá bom, mas ninguém da Receita Federal acompanha a gente. Mas sempre tem alguém, cara. Que fala e mentira, tal. Tá, gente? São 8 bilhões de
dólares jamaicanos. A offshore é em Liechtenstein, não é em Andorra, tá? Em Liechtenstein, não é em Andorra, obrigado. Mas o que acaba acontecendo é que a Argentina não tem como conter esse processo de fuga de capitais, diferentemente do Brasil. No Brasil, conforme começa a fuga de capitais, o Banco Central, que tem 360 bilhões de dólares em reservas, pode interferir no mercado e acalmar, jogando dólares no mercado. A própria existência das reservas internacionais já dá uma desincentivada a você apostar contra o Banco Central brasileiro. No caso da Argentina, isso não existe. A Argentina está tendo fuga de capitais e a única coisa que o Macri pode fazer é o que foi feito, aumentar a taxa de juros, que para lá foi para 40%. Então, a Argentina está com um problema de inflação, a Argentina está com um problema cambial de fuga de capitais. E, cara, ser rentista na Argentina tá valendo a pena, então, tá hein, cara? valendo a pena, cara. Eu tô pensando nisso aqui agora, hein? O problema é que você aplica em peso argentino. Ah, entendi. Aí complica, né? Aí complica porque pode rolar... E aí, imagina que você tá ganhando 40% e o peso desvaloriza 50%. Aí eu perdi, né? Perdeu, cara. Entendi. Isso é ruim, cara. Tá bom. Cuidado. Vou repensar. Pensando bem, não, cara, vai em frente. Coloca seu dinheiro na Argentina, suas doletas. Vou investir tudo em alfajor. Coloca tudo nas suas doletas argentinas, tá bom? Beleza. Então, a Argentina tem uma inflação alta, que o Macri não está tendo sucesso na sua estratégia de combate à inflação. A Argentina está vivendo um problema cambial, está vivendo um problema de desequilíbrio no balanço de pagamentos e tem um crescimento que não é lá essas coisas. O Brasil, a gente critica muito, tem muitos problemas e é para criticar mesmo, mas o Brasil tem reservas cambiais robustas, tem uma inflação sob controle. Assim como a Argentina, o Brasil tem um problema fiscal, que pode ser enfrentado, pode ser resolvido caso ele queira ser enfrentado seriamente. Mas nós temos fundamentos macroeconômicos muito melhores do que a Argentina. E a Argentina está vivendo dias difíceis e esse contexto geopolítico de instabilidade não ajuda. Beleza. O último assunto que eu queria falar é que o mundo está de cabeça para baixo completamente, porque eu li uma notícia de que na Alemanha tem uma discussão sobre aumentar os investimentos militares. E a Angela Merkel, dada exatamente essa volatilidade política, quer aumentar os investimentos militares. Rapaz. E quem está dizendo que não tem que aumentar são os sociais-democratas, que normalmente dizem que tem que aumentar investimentos em tudo quanto é lugar. Você tem como me explicar isso, cara? A CDU quer gastar dinheiro e o SPD não? Cara, mas aí o que acaba acontecendo é que a gente está falando de um processo onde investimentos em gastos militares, eles não têm o mesmo efeito multiplicador que investimentos em obras públicas. Me parece que os sociais-democratas são muito mais favoráveis a investimentos em áreas onde você tem um efeito multiplicador maior. Além do fato de que investimentos militares geram sempre uma tensão e podem gerar uma corrida militar e gerar problemas nas relações exteriores que investimentos em infraestrutura e locais acabam não gerando. Ainda mais quando a gente fala sobre a Alemanha, né? A Alemanha ela toma sempre cuidado muito grande para não voltar a ser uma grande potência militar por conta do seu passado. Tanto a Alemanha quanto o Japão, investimentos militares acabam sendo um grande tabu, né? Acaba sendo algo que eles evitam realizar. E que o Japão está quebrando esse tabu, né? O Japão está tentando voltar a aumentar. Aliás, mais ou menos, né? Assim, o Japão investe 1% do seu PIB em armamento, né? O que não é pouca coisa. O que não é pouca coisa. 1% da economia japonesa, convenhamos que é coisa pra caramba. Mas, de fato, o Shinzo Abe quer aumentar isso e é possível que a Alemanha volte a pensar na possibilidade também. Vamos acompanhar. Maravilha, acho que é isso, né? É isso. Gente, obrigado. Abraço. Tchau. Até a próxima.